O Marcos atendeu o Big Fone e jogou pro paredão a Pitel, o Luigi e o Juninho. E indiretamente ele salvou o Rodriguinho. Até porque agora a Fernanda não tem quem imunizar a não ser o próprio Rodriguinho. E pelo menos ele também está conseguindo o objetivo dele de ficar mais uma semana no BBB. E também acabou jogando uma das amigas fadas no paredão, porque pela dinâmica do paredão, o Bila vai indicar um, a casa vai votar em um e os 3 emparedados em consenso puxam mais um. E apenas 2 escapam da bate-volta. É bom relembrar a dinâmica para deixar claro que ao colocar a Pitel, o Juninho e o Luigi, eles vão no mesmo alvo e provavelmente vão partir para cima da Alane ou mesmo da Lady, que é uma aliada mais próxima do Marcos. Em geral, é assim mesmo que funciona e é assim que a gente consegue prever isso. O fato é que a estratégia desenhada pelo Bila falhou antes mesmo de ter sido colocada em prática. O Bila acredita que a Pitel seria capaz de eliminar o Davi, mesmo tendo sido avisado de que poderia dar errado mandar o Davi outra vez pro paredão. E quem avisou isso foi a Pitel. Aí agora eles estão batendo cabeça. A jogada do Marcos atingiu em cheio o núcleo dos gnomos e deixou o Bila sem muitas opções a não ser jogar a tal estratégia dele lá, furada, no lixo. Vai dar certo? Não, tá na cara que não vai, gente. Ainda mais que eles querem mandar 2 pessoas que são fortes com o público aqui fora. E mesmo assim, com todas essas respostas que eles pedem, elas chegando de outra maneira, eles se negam a ver o que realmente está acontecendo ali. E repetem os mesmos erros todo ano. Isso sem falar toda semana, né? Só aí nessas 3 de BBB. O Bila ainda vai precisar aprender primeiro a parar de interpretar as coisas e não transformar algo pequeno em algo maior. Porque o que ele fez com a Vanessa também vai ser cobrado logo logo. E o que ele tá fazendo com a Vanessa Camargo também vai acabar caindo no colo dele. Pior pra ele, porque se ele acha que isso é jogo, ele vai descobrir que não é. É só vergonhão mesmo, tá? Eu só sei que vai ser engraçado de ver a queda do Bila. Muito engraçado. Tocou o Big Fone pela primeira vez nessa temporada e vai tocar outras vezes. O Boninho já falou que vai. E o Marcos avisou que isso ia acontecer. E muita gente lá dentro não deu crédito para ele. Todos estavam arrumados lá na área externa porque eles não estavam esperando o Big Fone. Eles acharam que teriam o outro paredão e estavam esperando por isso. O Marcos recebeu a mensagem e entendeu que ele estava imune, que ele tinha de indicar mais 3 pessoas pro paredão, menos os 4 alvos do líder. E o Marcos melou os planos do Bila e dos gnomos por inteiro. Porque ao mandar a Pitel, o Juninho e o Luigi pro paredão, a estratégia que eles montaram de mandar a Isabelle, o Davi e a Pitel para eliminar o Davi com força vai precisar muito. Porque agora o Marcos atingiu em cheio todo esse núcleo deles. Por isso, eles também precisam rever o jogo deles. E foi isso mesmo que eles próprios entenderam que eles tinham que fazer. O Marcos não queria dizer que ele estava imune no primeiro momento. Apenas disse que ele tinha que indicar 3 pessoas direto para o paredão. Agora, para os aliados, ele disse que ele realmente estava imune. Aí a Alane acredita que ela vai para o paredão no lugar do Marcos, porque ele está imune e que quem queria ir nele pode mudar o alvo para ela. Aí a Alane acredita que ela seria o alvo no lugar do Marcos. A Alane também acredita que o Bila vai indicar o Davi e a Fernanda vai imunizar o Rodriguinho. De todas as maneiras, todos sabem que o Marcos está imunizado agora e as coisas vão acabar caindo mesmo em cima de algum aliado dele. Eu sei que pelo menos tem uma pessoa mais próxima do Marcos ali que está disponível para votos, a Lady.
e pode acabar sobrando para ela, inclusive. Lá no quarto do líder, o Bila disse que agora é guerra mesmo, que ele quer Davi e Isabelle no paredão para eliminar o Davi de qualquer maneira. Aí o Bila disse que se voltar toda a tropa, eles vão ser alvejados toda hora e que ele não gosta disso. Bila, isso é um jogo, tá? Não é porque você é o líder de plantão que os seus aliados estão imunes ao jogo. Agora, se ele acha que ele tá abafando, que ele disse que agora o Marcos é um alvo dele, que acabou as trocas, quem vai acabar se dando mal é ele mesmo. Porque ele já tinha o Marcos como alvo. Inclusive, ele e o Vinícius foram os primeiros que colocaram o Marcos nesse lugar. Não vai mudar nada para eles, inclusive. Mas perceberam o quanto o Bila é inteligente? O Bila também disse pro Luigi não ter nenhuma troca com o Marcos, para deixar de falar com ele e sequer cumprimentá-lo e olhar na cara dele. Como se os dois tivessem algum tipo de amizade ou mesmo alguma troca todos os dias naquela casa, né? Enquanto isso, a Lady lamenta bater na trave mais uma vez porque ela já participou de várias provas, mas nunca venceu nenhuma. Já a Vanessa e a Yasmin estão muito preocupadas com a possibilidade delas irem para o paredão através de um possível contragolpe do Davi. Elas acreditam que o Bila vai mesmo indicar o Davi ao paredão. E o Bila realmente vai ter que rever muita coisa. Na academia, ele disse que os gnomos precisariam se unir para votar no Davi, porque ele ia colocar a Cunhã no paredão. Aí a Fernanda disse que isso seria burrice, porque agora a casa não estaria disposta a votar no Davi, mas votaria mais fácil na Cunhã. Aí o Bila disse que é o oposto. Aí o Rodriguinho acredita que o Juninho e a Pitel voltam fácil se a Cunhã estiver no paredão. É uma visão de milésimos de centavo mesmo, né, gente? A burrice, ela cega completamente e não deixa as pessoas verem o que realmente está acontecendo. Aí o Rodriguinho menosprezou a Isabelle, mesmo tendo sido alertado que ela tem seguidores e que ela representa toda a região amazônica e sua cultura. Aí ele debochou da Fernanda e disse que se for assim, a Pitel representa toda Maceió. Bom, a Pitel não está promovendo a cultura de Maceió e muito menos a cultura nordestina. Ela passa longe disso. A Cunhã está lá elevando o nome do estado dela e da cultura dela, e isso é muito mais forte. Então, é capaz dela ter muito mais peso pelo que ela representa. A Pitel nem de longe tem esse mesmo peso. Aí o Bila lista os motivos para mandar a Cunhã pro paredão e deixar o Davi ser votado. Ele diz que os gnomos somariam 6 votos e que ainda poderiam contar com mais 2 da Vanessa e da Yasmin. Aí depois a Fernanda lembra que tem a Raquel, a Giovana e o Michel, que também poderiam votar no Davi, somando isso aí daria pelo menos uns 11 votos. De qualquer maneira, o Bila decidiu que vai arriscar na Cunhã e deixar o Davi ser votado pela casa, porque aí ele vai ser massacrado. E aí, Rodriguinho, que também não tem visão alguma desse jogo, diz que se o Davi for pro paredão, a briga vai ser entre ele e o Luigi e que a Pitel e a Isabelle vão ser só coadjuvantes lá. Aí o Bila seguiu acreditando na fic dele que o Davi está influenciando a Isabelle com o jogo sujo, como ele mesmo diz. Ele acha que o Davi é o maior influenciador da casa e que tá sendo o maior vilão do BBB. Aí o Juninho disse que ele ia na Alane também, mas o Bila lembrou que a situação do Nizam com ela contou a favor dela porque o público viu que ele foi abusivo com ela. Aí ele acha que o mesmo pode se repetir com o Davi agora, por isso que quer testar os dois. Só falta o Bila entender que as duas situações são bem diferentes. Alane e Nizam se envolveram para ficar, nem amizade eram. Davi e Isabelle não estão se envolvendo para ficar. Aí o Rodriguinho diz que a Pitel e o Juninho vão ser coadjuvantes nesse paredão e que eles acreditam de todas as maneiras que o Davi sai. Mas a Pitel duvida e acha que vai dar ruim pra ele. Aí o Bila então acredita que mesmo mandando Isabelle pro paredão, ele vai eliminar o Davi. E eu só acho que ele vai quebrar a cara, mesmo se achando o jogador. E é bom mesmo que o Davi vá pro paredão final, volte grandão e elimine pelo menos um Luigi. Será que assim eles vão entender que eles estão indo pelo caminho errado? Aí a Vanessa diz que ela acredita que a Pitel e o Juninho não saem porque eles são
carismáticos e que o público pode estar curtindo o lance dele com a Lady. Mas aí vai tirar o Davi porque tá vendo o quanto ele está sendo excluído pela casa, né? Eu acho que não vai, viu? A Yasmin ficou tão preocupada por estar sendo vista como uma planta e apagada nesse jogo. Mas na prática a gente sabe que ela não é. Ela está se apagando agora ao lado da Vanessa. Mas planta mesmo, a Yasmin não é. Ela parece mais com a Raquel, inclusive, por exemplo. Aí a Vanessa agora diz que ser planta é quem não joga e que ela passou 15 dias para entrar no jogo e que entrou agora e se espatifou. Quebrou tanto a cara dela que ela vai quebrar ainda mais porque ainda não foi suficiente. A Yasmin listou que ela teve vários embates com o Michael, com o Luigi, com o Davi e que isso deve contar para alguma coisa. Já a Vanessa não gostou de saber que ela em momento algum pode estar no paredão. E o Davi aposta que a Cunhã vai pro paredão e que ele também vai pro paredão pela casa. Aí depois ela reclamou que só tem o Davi para falar, que ela tá muito irritada e que ela precisa de muita oração para purgar o ranço que ela sente do Davi. Aí a Alane contou que o Davi prometeu dar o anjo para ela. Aí a Vanessa disse que é forçação de barra do Davi e que ele age para manipular todo mundo e jogou a tal experiência de vida e a idade dela para dizer que ela tá identificando situações de manipulação no Davi. Aí a Alane disse que tem coisas que o Davi faz que parecem não ser inteligentes, mas ela diz que não tá chamando ele de burro. A Vanessa então disse que pessoas como o Davi sequer percebem que estão agindo de forma abusiva, só pensando nele mesmo, inclusive. Estão vendo no que dá a influência do Bila completamente errada? Já deu errado com a Vanessa com V, viu? A conversa da Vanessa com as meninas foi justamente para fazerem elas verem o Davi como alguém a ser votado e como alguém ruim. E se for bem sucedida, a Vanessa tá só comprando a sua própria eliminação desse jeito, porque o público tá com ranço dela. Porque agora, o voto lá no BBB vai ser no ranço mesmo, e quanto mais ranço ela gera, mais votos ela tem. A Vanessa, inclusive, disse que o Davi lhe deu gatilhos sobre relacionamentos tóxicos que as pessoas saem destruídas no final. Aí a Alane disse que a Vanessa tá corretíssima e que descreveu a vida dela inteira. Mas a culpa, né, continua sendo do Davi pelas más experiências e escolhas da Alane e da Vanessa, né? Enquanto isso, a Isabelle chorou bastante porque ela foi pro paredão, basicamente. E lá na cozinha da Xepa, a Alane conversou com os colegas pro Davi fazer um feijão extra pra Vanessa. E o Marcos disse que não custa ressaltar o Davi sobre essa porção extra de feijão pra Vanessa porque ela é vegana e não come a comida dos outros. E vejam só que coisa engraçada. Pra Vanessa, o Davi é um manipulador abusivo e agressivo, porque aí ela nem quer olhar na cara dele de tanto ranço que ela está. Mas quer que ele faça o feijão dela, né? E se eu tivesse com tanto ranço de alguma pessoa, eu mesmo ia fazer e não ia pedir pra ninguém fazer. Ela quis dizer com isso que o Davi só é útil pra cozinhar pra ela, mas não é útil pra outras coisas, porque ele é uma pessoa má. A Vanessa realmente precisa rever muita coisa, porque isso diz muito mais sobre a Vanessa do que sobre o Davi, né? Aí depois, a Isabelle chorando muito porque ela tem medo de ser eliminada. O Davi foi consolá-la e a Vanessa se intrometeu no meio, dizendo que pelo Bila vai um dos dois pro paredão. E o Davi foi lá conversar com ela e ele disse que os dois não vão sair, mas que a primeira vez é foda mesmo o sentimento. Aí o Bila pegou ranço do Marcos, porque diz que o Marcos está fazendo um jogo confortável de puxar o saco da Vanessa. O que também não deixa de ser verdade, pelo menos em alguma coisa o Bila acertou. Mas pelo menos o Marcos fez algo de útil ao estragar toda a mega estratégia que o Bila montou. Então o Marcos tem mais pontos que o Bila. Já o Bila, o que ele faz de jogo ali dentro, além de aumentar e inventar as coisas? Aí o Marcos também consolou a Isabelle e elogiou a sua autonomia, porque ninguém muda a cabeça dela por nada e que ela é muito firme no que ela quer. Enquanto isso, o Davi só observava o quanto estão tentando fazer a cabeça da Isabelle contra ele. Aí o Bila também foi atrás da Giovanna para saber se ele tem uma chance de falar com o Michel
para conseguir mais um voto contra o Davi. Aí ela disse que o Michel não estaria tão disponível assim. E enquanto o Bila se afastava, ela comentava com o Michel e a Raquel que a Yasmin e a Vanessa não são capazes de observar as nuances de jogo e que querem ver tudo preto no branco. E a Giovanna ainda disse mais: as duas não querem se comprometer com ninguém e é muito mais fácil ir em cima do alvo preferencial da casa. Aí o Davi aconselha que a Isabelle não se agarre aos problemas que ela tá vendo. Já ela diz que o seu medo é não conseguir ajudar as pessoas como ela quer ajudar. E de novo, gente, a Vanessa foi reclamar do Davi, dizendo que ele é uma pessoa perigosa porque ele finge cuidado, mas pega as pessoas nos gatilhos delas para fazer o mal. E aí o próprio Davi apareceu nesse momento. A Vanessa teve coragem de dizer isso na cara dele? Ela não teve. Resolveram falar da barata que apareceu na casa e excluíram o Davi da conversa. E depois que ele se afastou, a Vanessa disse que ela tentou alertar a Isabelle sobre o quanto o Davi é perigoso, mas aí que ela ia ficar isolada se continuasse perto do Davi. Aí a Vanessa contou que ela falou para a Cunhã não se isolar na esperança de que ela entenda que o Davi é perigoso. Só que parece que não deu lá muito certo porque a Isabelle não largou a mão dele. Aí a Vanessa admite que isso pode eliminá-la sim, mas pelo menos ela tá alertando que o Davi é perigoso, que ele é mentiroso e manipulador e que se sair por isso, tá tudo bem porque ela sabe da verdade do que ela viveu dentro do BBB. E não, gente, ela não sabe, ela sabe da influência equivocada do Bila mesmo. Aí o Davi se aproxima de novo e eles mudam de papo. Aí o Davi informa que a comida da xepa vai ficar limitada nos próximos dias. Quando ele se afasta, o Michel disse que se sentiu como um segurança e a Yasmin disse que ela se sentiu mal com isso. Aí a Vanessa disse que não se sentia mal porque sabe o que as pessoas como ele fazem. Aí depois, a rodinha onde eles estavam comentou que o Davi mentiu para Isabelle para ela relaxar porque o Bila ia indicá-lo direto ao paredão e depois mudou de ideia e disse que pode ser que o Bila a indique que ele vá pro paredão pela casa. Aí a Vanessa disse que tá muito nítido que o Davi tá manipulando a Cunhã e que eles precisam fazer algo contra isso e ela disse que quer alertar a Isabelle para ela não se sentir responsável pelas coisas do Davi. Depois, a Vanessa disse que ela ficou com tremedeira quando ele se aproximou dela. E aí, ela meteu a Juliette no meio e disse que os dois são bem diferentes porque a Juliette era perseguida da casa e ali é o Davi quem tá perseguindo ela. E a gente tem certeza absoluta que ela realmente não tá entendendo nada do que eles estão fazendo lá dentro. E para piorar, ela diz que o grande público não entende de nada e que só vê o cara legal que faz comida pra todo mundo e que tem preocupação com as meninas, mas não enxerga o que ela está vendo lá dentro. E a gente aqui fora não enxerga o que ela tá vendo lá dentro porque o que ela tá vendo é só uma fantasia da cabeça dela, criada pela imaginação fértil do Bila, que é um fofoqueiro que aumenta e inventa muita coisa. O problema é que às vezes isso acaba virando uma verdade e isso pode estragar a vida de muita gente, inclusive. Depois, os puxadinhos vão falar da conversa da Vanessa sobre o Davi. Eles estão chocados com o tanto de ranço que ela tem dele e que tá buscando isolar o menino da casa. E ele próprio já percebeu isso. Aí eles comentam que tem atitudes do Davi que sim, incomodam bastante. A Giovanna diz que já tem observado isso há algum tempo nele. Aí o Michel pergunta se não é o caso deles conversarem com o Davi e que perceberam que o Davi ronda as pessoas na casa para conversar mais, mas que ele próprio tem deixado isso para trás porque ninguém quer falar com ele. Aí, em outro momento, o Rodriguinho disse que ele só tá esperando o Davi ir lá falar com ele para começar a falar o que ele quer falar, e a Vanessa seguiu repetindo a mesma coisa sobre o Davi. O fato é que o Davi percebeu sim que ninguém quer ele por perto e ele mesmo não dormiu a noite toda porque ele ouviu que não queriam que ele dormisse lá no quarto. Já o Rodriguinho diz que diante de tudo que a Vanessa expôs, não é possível que o Davi não saia fácil no paredão. E eu acho que muita gente lá dentro precisa quebrar a cara pra ver se acorda pro jogo, né? Aí depois ela reclama que o Davi pegou o feijão que sobrou pra fazer a rabada e a Vanessa disse que ela não quer que o Davi se sinta
sinta excluído da casa, sendo que ela teve todo o trabalho de fazer ele ser excluído pela casa. E também facilitou muito o ranço do público com isso, né? A Yasmin, então, alertou que o Davi está sendo rejeitado pela casa e sendo excluído. Depois, a Vanessa disse que ela pode ter carimbado o seu passaporte para eliminação, mas que ela não está se importando porque quer largar o cigarro assim que ela chegar em casa, porque ela está numa situação de terrorismo psicológico. Aí lá no banheiro, os puxadinhos falam sobre tudo o que a Vanessa contou para eles sobre o Davi e deixam claro que é uma decisão da Isabela e que ela não se sinta pressionada a fazer nada com relação ao Davi. A Isabelle então disse que as acusações contra o Davi são muito sérias e que ela tá muito confusa sobre o que tá acontecendo ali. Aí a Raquel disse que ela não vai ignorar o Davi, mas só não vai falar de jogo perto dele. Já a Isabelle estava chorando muito. O Marcos disse que ficou chocado porque o Davi mudou de opinião rápido sobre a indicação do Bila. E a Isabelle disse que a cabeça dela estava a mil naquele momento, que ela não sabia mesmo o que pensar. Aí ela disse que não consegue ignorar uma pessoa tão próxima e que ela já tem um certo carinho pelo Davi e tá vendo que ele está sozinho por lá e que é complicado cortar laços com ele. Já a Raquel diz que a Isabelle não precisa cortar os laços, apenas não precisa absorver as coisas que possam fazer mal para ela. E depois, o Marcos diz que as mentiras do Davi são mentiras sobre jogo e não falam nada sobre o caráter dele. Pouco depois, todos se retiraram para ir dormir, ficando só o Davi, a Lady e o Buda. Aí eles falaram coisas que não tinham nada a ver com o convívio da casa, apenas lá com as coisas e as vontades deles. Depois, o Davi falou dos sonhos dele de estudar e que foi a Amanda que influenciou ele a se inscrever no BBB e tal. Seja como for, gente, o Davi percebeu que ninguém quer ele por perto. E ele foi o único acordado de madrugada na casa. E ele vem seguindo esse padrão há dias. Ele não dorme à noite e acaba indo dormir de dia, quando o quarto tá vazio. No fundo, a Vanessa tem razão. Ela carimbou o passaporte dela e de um monte de gente ali para voltar para casa só pelo que eles estão fazendo de fazer o Davi sentir que ele não é bem-vindo no BBB. Isso nunca costuma em dar uma coisa boa, hein? Outros momentos da madrugada interessantes. A Lady conversa com o Davi sobre a falta de alimentos na xepa e ele promete que vai reunir todo mundo para redistribuir e dividir os alimentos para que não falte comida para ninguém até o próximo mercado. E depois, o Davi também reclamou de quem come e deixa os pratos sujos e não lavam a própria louça. Eles realmente fizeram essa reunião. A Fernanda reclamou que ninguém do quarto rosa a parabenizou por ter vencido a prova do anjo e que olharam para ela por cima com desdém. Ela chama as meninas do quarto rosa de escrotas. A Pitel também reclama da falta de carisma delas, porque o grupo dos gnomos só tem gente errada mesmo e que vai ficar sem garra lá na casa. A Isabelle também conversou com o Davi e disse que alguns de seus comportamentos podem ser considerados inconvenientes e lembra que ele fez uma pergunta sobre quem o Marcos indicaria caso ele não tivesse na mira do líder. E lembra que o Marcos estava todo estrupiado e nervoso para responder aquela questão. Aí a Vanessa disse que ela vai pagar para ver que o Davi tá fazendo lá e que essa é a única saída dela. Ela passou a noite inteira falando do Davi sem parar, colocando a casa inteira contra ele e isolando ele de todo mundo. E depois, ela mesma reforça que o Davi sempre será o seu voto, independente do que for. Se ela for líder, ela vai indicar o Davi. Se ela for votar pela casa, ela vai votar no Davi e por aí vai. E eu nem preciso dizer aonde é que isso vai dar, né? O dia lá no BBB já começou bem cedo, com o Davi fazendo a faxina, fazendo o café da manhã e tomando banho na piscina. Ele ficou virado, ele não dormiu.
mas observou que a Vanessa colocou a casa inteira contra ele. E eu disse que ele é inteligente. Ele percebeu que a Vanessa e o Bila estão fazendo contra ele e ele está reagindo de alguma maneira. Aí o Rodriguinho disse que o Bila quer puxar o Marcos no Sincerão e dizer que o Marcos é incoerente porque ele disse que não votava em quem ele tinha afinidade e indicou o Luigi ao paredão. O Rodriguinho não entendeu o que o Bila quis dizer com isso. E o Bila tá mesmo sem desculpas porque o Luigi e o Marcos nunca foram próximos ou tiveram qualquer afinidade ou proximidade. A Fernanda disse que o Marcos fez o certo, que ele colocou no paredão alguém que vota nele, e o Rodriguinho também concorda que o Marcos está certo no que ele fez. E eu continuo falando pra vocês sobre a total falta de visão do Bila. A visão dele é uma visão de milésimos de centavos sobre esse jogo que ele mesmo está vivendo. Aí a Fernanda também observou que o Marcos deu um show no Big Fone e que a Alane muda o tom de voz em momentos específicos. Depois, o Rodriguinho também contou que ele foi pro BBB não para ganhar dinheiro ou que ele está interessado no prêmio do programa, mas para obter mais visibilidade para si e conseguir mais publis e essas coisas no Instagram. Pena que ele conseguiu o contrário do que ele queria, né? E aí veio uma conversa da Isabelle com o Michel e a Giovana sobre o Davi. O Michel contou que o Bila considera que o Puxadinho é fraco e que quer levá-los para o lado dele para eles se fortalecerem. A Isabela joga logo que ela não confia no Bila, aponta que ele se contradiz demais e ainda chama ele de fofoqueiro, sonso e manipulador, e entendeu que partiu dele a conversa que colocou a Vanessa louca dentro da casa. Aliás, ela diz que ele sequer tem motivos para indicá-lo ao paredão e que ela já criou uma aversão a ele. Depois, ela conta que percebeu que o Bila estava cercando a Vanessa Lopes e afastando ela da casa e das pessoas e que ele fazia a cabeça dela. Aí ela lembra que foi depois dessa aproximação que a Vanessa Lopes ficou mal e acabou desistindo. Aí ela ainda diz pro Michel que ela tá achando que ele é o jogador mais desesperado porque os amigos deles todos foram embora e ele ficou sozinho no BBB. E aí ela conta que de dia o Bila falou uma coisa pra ela e pra noite ele falou outra pro resto dos puxadinhos. Disse ainda que ele criticou o Vinícius por querer fazer grupos, mas quem também está querendo fazer a mesma coisa é o próprio Bila. E aí ela fala que o Michel vai conversar com a Vanessa e com a Yasmin sobre o Davi, porque as acusações que a Vanessa tem feito sobre ele são muito sérias e podem inclusive estragar a vida dele aqui fora. Ela diz que o que o Davi falou para Yasmin é sério e que ela, como artista, ia ficar preocupada se alguém dissesse para ela se afastar de algumas pessoas que poderiam queimar a carreira dela. Até aí tudo bem. Ela disse que o Davi não tinha intimidade suficiente para dizer algo desse sentido para Yasmin. A Isabelle também conclui que quem também pilhou a Vanessa com V foi o Bila e que ele também está fazendo a mesma coisa com a Vanessa com W. E ao menos parte da culpa da pilha que eles estão vivendo ali é do Bila. O que a Isabelle, de fato, não está errada em concluir. Quem está espalhando a fofoca aumentada e inventada sobre o Davi é o próprio Bila. A Isabelle também observa que o Bila reclama que ela passa pano pro Davi e ela diz que só pode passar pano para ele, mas que não pode passar pano pro Davi. Ela entendeu que o Bila tem 2 pesos e 2 medidas. A Isabelle então foi atrás de esclarecer o que o Michel falou para ela sobre o Bila ter dito que eles eram um grupo fraco. A Giovana disse que o Bila não falou exatamente assim com essas palavras, mas mencionou que agora é chumbo trocado e que as coisas vão ficar pesadas e que os puxadinhos estão no limbo no meio dessa guerra entre os quartos Gnomo e Fada. A Isabelle conta pra Giovana que ela não confia no Bila, que considera ele fofoqueiro e manipulador e que ele veio com essa história de não abraçar ninguém para não desenvolver sentimentos e que isso não faz o menor sentido. Aí a Giovana conta que nas opções do grupo Fada, ela é a segunda opção e a primeira é o Buda.
A Isabelle fica surpresa em descobrir essa informação. E ela fala que é muito incoerente e sem sentido ele levar a Denisiane pro VIP. A Giovanna disse que a desculpa que o Bila deu é que a Denisiane é uma pessoa que ele tem proximidade desde os primeiros dias e que queria retribuir o VIP que ela deu pra ele. A Isabelle então quis saber se o Bila disse pra Giovanna se ele considerava ela e o Davi como uma dupla. A Giovanna disse que o Bila não disse isso, mas que visualmente parece isso mesmo. A Isabelle disse que então que ela não vai largar a mão do Davi e que ela não se arrepende das coisas que ela fez pelo Davi. A Isabelle levou um sustinho no paredão e ela já se movimentou nessa casa. Agora, eu vejo que ela tem um bom potencial no BBB. Em outra conversa, a Denisiane também levou tudo que a Vanessa falou sobre o Davi para as meninas do quarto das fadas com alguma preocupação. E a Beatriz diz que ela gosta do Davi e não o vê como o monstro que a Vanessa tá colocando que ele é. Aí a Denisiane diz que o Davi faz um jogo maquiado e escondido e que ele fica soltando isso de grupo para tentar alguma proximidade para conseguir informações. Mas até aí também não tem nada de errado. A Yasmin então aponta que o Davi solta essas frases de efeito para dar a entender que ele está sozinho e isolado, e a Denisiane chama isso de manipulação escondida. Aí o Davi chegou na hora e ouviu o que estavam falando dele, mas ele não fez nada. A seguir, a Yasmin quis saber se as meninas não achavam estranho o Davi querer se aproximar delas. Aí a Denisiane disse que ele queria jogar junto com elas e tal. A Yasmin então revela que ela votará no Davi e, por coincidência, a casa toda também vai votar nele, né? E não é como se a Vanessa não tivesse feito todo um esforço de isolar o menino e dizer que ele é perigoso, né? Aí as meninas comentam que elas têm dificuldade de enxergar o que o Davi realmente é, o que o Davi realmente faz por lá, e apontam que ele é manipulador. Aí o Marcos e a Leide também comentaram sobre o Davi e disseram que o jogo dele é esse, mas percebem que estão tentando isolá-lo da casa. O Marcos disse que não gosta da maneira como o Davi faz esse jogo, porém aponta que ele não está errado em jogar. E a Leide diz que o Davi está certo em fazer o que ele faz. Aí, pouco depois, a própria Isabelle foi falar com o Davi e ele já disse logo que ele percebeu que a casa inteira está contra ele e que ele sentiu um tratamento diferente e que ele viu a Vanessa se reunindo com as pessoas e falando mal dele para todos votarem nele no paredão. Aí a Isabelle pergunta se a conversa com a Yasmin sobre a carreira dela aconteceu e ele confirma que sim, essa conversa aconteceu. Aí ela diz que ele não tinha intimidade para falar sobre esses temas com a Yasmin. Aí o Davi então diz que sentiu que sim, ele tinha, porque ela o defendeu em algum momento e eles eram próximos porque estavam no mesmo quarto e que depois ela mesma o agradeceu pelo alerta. Mesmo assim, a Isabelle disse que o Davi não deveria ter falado isso para Yasmin e que se fosse ela também ficaria bem preocupada com o que falassem da carreira dela. Aí ela explica que se ela estivesse no lugar da Yasmin, ela também não ia gostar. Mas o Davi diz que ele não fez nada demais e que ele não fez nada para prejudicar ninguém na casa e que ele só deu um conselho para ela. E que quem não quis aceitar foi ela. Depois, ele diz que sentiu que até o Michel mudou com ele e a Isabelle aponta que foi porque ele disse que não confiava em ninguém. Aí o Davi quis dizer que existem níveis de confiança, mas a Isabelle discorda e diz que ou ele confia ou ele não confia, que não existe meio termo aí. Depois, Davi então diz para Isabelle que só porque ele vai pro paredão, as pessoas estão tratando ele diferente e que ele não vai baixar a cabeça para ninguém. E prometeu que ele vai falar na cara o que ele precisar falar. E ainda disse que ele não quer os cumprimentos de ninguém quando voltar do paredão e que estão fazendo de tudo para isolá-lo na casa e que ele não tem o porquê retribuir isso. A Isabelle então diz que ela não gosta de ver o Davi isolado da casa sem conversar com ninguém e que queria ver ele inserido e conversando com as pessoas. E ele diz que ele não vai mesmo querer que as pessoas que votaram nele para ir pro paredão e ser eliminado cumprimentem ele para no final ele ter que fazer sorriso falso para elas. A Isabelle então diz que é muito confuso o Davi querer se aproximar das pessoas e dizer que não quer saber dos cumprimentos delas se ele voltar do paredão. Aí o Davi prometeu que se ele voltar, ele vai virar líder,
vai saber quem votou nele e vai partir para cima das pessoas que estão fazendo isso com ele. O papo em si não mudou muita coisa, porque o Davi continuou revoltado pelo que estão fazendo com ele e pelo que estão falando sobre ele. E a Isabelle fez uma oração para que o Davi não faça nenhuma besteira. Depois, o próprio Davi foi pro quarto da magia se deitar e orar, porque ele também tá muito revoltado. Ele ainda chamou os colegas de cobras e falsos e que ele odeia a falsidade pra cima dele. Em outro momento, o Bila disse que todos estão se aproveitando da chance que o Davi tá no alvo para fazerem movimentações desapercebidas. É uma visão de centavos mesmo a do Bila, né? Esse aí, quando bater no paredão, vai vazar fácil. Aí, a Yasmin disse que ela não vai comer nada feito pelo Davi para não dar motivos. E a Vanessa diz que se ela estiver errada, que Deus deu o anjo pro Davi. Aí o Bila diz que a melhor resposta é a resposta que vem de Deus. Aquele papo que eles não vão entender nada, porque eles se negam a ver o óbvio. E nem precisa estar aqui fora, gente, para eles saberem disso. Lá dentro eles mesmos podem observar. Mas isso é algo que eles mesmos se negam a ver. Mas o público está bastante atento aqui fora. Tanto que as reações contra a atitude da casa como um todo estão sendo enormes porque eles estão excluindo o Davi. O Davi segue movimentando a casa inteira e provavelmente ele já vai cristalizando o seu favoritismo ao prêmio. E se continuar assim, ele pode se tornar o vencedor muito fácil do BBB. Mas o caminho para isso será difícil e aí fica a dúvida se o próprio Davi vai aguentar toda essa pressão. E aí é algo que a gente vai descobrir ao longo do caminho. E hoje, após o programa da Globo, a gente vai te contar mais sobre o dia na casa. Eu conto com vocês aqui no Faropop pra gente fazer esse programa junto.